Tradutor. O Taquinho Brian sorriu quando finalmente foi sua vez de mostrar seu valor aos camaradas. Ele abriu as palmas das mãos e chamas emergiram dela. Ele olhou para frente com uma expressão animada e esperou um pouco. Depois de alguns momentos, uma dúzia de ratos tóxicos apareceram e estão correndo em direção a eles em alta velocidade. Uma bola de fogo se formou em cima de suas palmas e Brian a jogou em direção aos ratos tóxicos que apareceram. Explosão de fogo! Os ratos tóxicos não pararam, apenas seguiram em frente até que a bola de fogo que Brian jogou explodiu. Bum! A área inteira tremeu fortemente e as chamas engoliram os ratos tóxicos e os transformaram em cinzas. Mas não parou todos. As chamas se extinguiram e, como estavam em um espaço fechado, as chamas correram em sua direção. Brando reagiu rapidamente e imediatamente ficou na frente de Brian. Ele ergueu o escudo à sua frente e sua aura aumentou. Escudo protetor! Um escudo verde gigante se materializou na frente dele e os protegeu das chamas. O poder das chamas ficou mais forte porque eles estavam dentro do esgoto. O musgo nas paredes e no teto amplificou o poder do feitiço de Brian. Ele continuou a queimar e se espalhou rapidamente. Deixe-me, Lumilia disse enquanto lançava um feitiço à base de água para impedir que as chamas se propagassem. Ela estava prestes a dizer algo para Brian quando toda a área tremeu mais uma vez. Bum! Que diabos! Brian exclamou enquanto olhava para frente. Ele só viu escuridão, mas podia sentir que algo se movia em direção a eles. Lumilia olhou para Brian e depois para Brando. Ela abriu a boca e disse, vamos nos virar. Os monstros estão chegando e não são nosso objetivo. Boa! Brando assentiu antes de se virar e começar a correr. Ele preparou o escudo à sua frente, caso algum monstro aparecesse. Eu pensei que iria lutar contra os monstros, disse Brian enquanto olhava para Lumilia. Sim, você vai lutar contra os monstros, mas não desta forma. Precisamos completar nosso objetivo antes que você possa fazer o que quiser. Lumilia disse a Brian antes de começar a correr para alcançar Brando, que correu primeiro. Ok. Brian não teve escolha a não ser seguir suas palavras. Brando olhou para trás e viu que Lumilia e Brian o seguiam. Ele continuou a avançar e só parou quando viu 3 caminhos à sua frente. Um na frente e os outros 2 estavam no lado esquerdo e direito dele. Lumilia e Brian chegaram atrás de Brando. Eles viram os 3 caminhos à sua frente e entenderam por que Brando parou. Devíamos seguir pelo caminho da esquerda, disse Lumilia aos 2. Ela explicou a eles que eles têm uma grande chance de encontrar a erva de que precisam em um lugar com água. A erva tile noturna e a erva lâmpada azul não cresceriam num local sem água. Portanto, há uma grande possibilidade de que as encontrem lá. Isso não é tudo. Os ratos tóxicos constroem principalmente seus ninhos perto de lugares com água. Se apressem! Lumilia disse em voz alta enquanto olhava para suas costas. O monstro que os perseguia estava se aproximando. Brando avançou sem hesitar. Ele ignorou tudo e simplesmente seguiu Lumilia, a líder interina do grupo. Se você vir algum rato, esmague-o, Brando. Lumilia disse a ele enquanto seguia Brando por trás. E eu? Eu quero esmagar aqueles ratos também. Brian disse enquanto corria ao lado de Lumilia. Você vai lutar contra o monstro atrás de nós assim que ele nos alcançar. Lumilia disse para Brian. Sim. Mas... por que temos que esperar quando eu posso lutar contra isso agora? Brian disse feliz. Em seguida, ele fez uma pergunta para Lumilia. Não, eu sempre digo que lutar não é nosso objetivo ao vir aqui. Estamos aqui para reunir o material para nossa missão. Lumilia disse com uma expressão séria. Brigar era a única coisa na mente de Brian agora e ela não podia evitar impedi-lo de atrapalhar o plano. Ok, eu entendo. Brian assentiu enquanto fechava a boca. Ele silenciosamente seguiu Brando e Lumilia. Após alguns minutos de corrida, Brando gritou. Lumilia, estamos aqui! Os ratos tóxicos aqui são enormes. Além disso, olhe ao lado. Você verá a erva tile noturna e a erva lâmpada azul.
Lumilia olhou para frente e viu mais de 100 ratos tóxicos na frente deles. Ela olhou para o lado e confirmou que Brando estava certo. A erva Tile Noturna e a erva Lâmpada Azul estavam aqui. Os ratos tóxicos soltaram gritos estridentes quando viram Lumilia, Brian e Brando. Os sons ecoaram por toda a área e quase fez Lumilia e o resto perderem o foco. Ataque de som! Brando murmurou e correu para frente. Ele circulou sua mana ao redor de seu corpo. Seu escudo emitiu uma luz azul. Preparem-se! Escudo terrestre! Ele colocou seu escudo no chão e várias estacas explodiram para fora dele e perfuraram o corpo dos ratos tóxicos. Eu cuido disso! Brando disse enquanto corria em direção aos ratos tóxicos. Lumilia acenou para ele e virou a cabeça para Brian. Vou deixar o monstro nas costas para você, Brian. Sim, você pode contar comigo. Brian sorriu enquanto simplesmente permanecia em sua posição enquanto esperava o monstro que os perseguia aparecer. Boa! Lumilia então foi em direção à grama Tile Noturna e erva Lâmpada Azul ao lado. Ela começou a recolhê-las e colocá-las dentro de uma garrafa transparente. Brian não conseguia esconder sua emoção em lutar contra esse monstro desconhecido. Ele olhou ao seu redor e viu que era bastante largo para que ele pudesse atacar aqui o quanto quisesse. O espaço entre o teto e o chão era de 15 metros, e sua largura de 10 metros. Este lugar era o suficiente para ele. Ele só precisava ter cuidado, pois Lumilia estava pegando as ervas atrás dele. Ele decidiu seguir em frente para que, mesmo que lutasse aqui, Lumilia não fosse pega no abalo posterior de sua batalha. Ele só esperava que esse monstro desconhecido fosse poderoso o suficiente para lutar contra ele. Depois de alguns momentos, o monstro desconhecido não desapontou Brian quando ele se revelou. O monstro tinha um corpo peludo preto de 5 metros de altura. Seus olhos vermelhos brilhavam no escuro. Ele tinha um par de presas afiadas que poderiam facilmente rasgar o ferro. Possui 3 videiras pontiagudas que se projetam em suas costas. Sua cauda de 2 metros de comprimento estava coberta de espinhos pretos. Uau! Que diabos é esse monstro? Brian exclamou enquanto olhava para a aparência ameaçadora do monstro na frente dele. Lumilia se virou e viu a figura do monstro na frente de Brian. Ela ficou chocada quando viu isso. Porque a recepcionista disse a ela que ratos tóxicos eram o único tipo de monstro que habitava o esgoto. A recepcionista nem mesmo mencionou a existência desse monstro para seu grupo. O tempo todo, ela pensava que o monstro que os perseguia era um rato tóxico sombrio, a forma evoluída dos ratos tóxicos. Mas parece que sua suposição estava errada. Ela falhou em pensar que outro tipo de monstro apareceria aqui além dos ratos tóxicos. Sua mente começou a pensar em todas as possibilidades de por que esse monstro apareceu aqui. Por que um devorador de videiras sombrio está aqui neste lugar? Lumilia murmurou com uma expressão atordoada. Ela não esperava o aparecimento desse monstro aqui no esgoto. O devorador de videiras sombrio era um monstro que tinha passado pela sua segunda evolução. Isso significa que era mais forte do que os ratos tóxicos sombrios que eram a forma evoluída de ratos tóxicos. Nada bom, eu preciso terminar isso o mais rápido possível. Lumilia pensou e focou sua atenção nas ervas de que precisava para completar a missão. Aqui vou eu. Brian sorriu enquanto olhava para o devorador de videiras sombrio. Ele dobrou ligeiramente os joelhos e se lançou em direção a ele. Bum! Souto estava sentado confortavelmente em seu quarto. Ele estendeu a mão e pegou a xícara de café sobre a mesa. Ele tomou um gole antes de olhar para fora. Eu me pergunto o que está acontecendo lá embaixo. Ele murmurou. Se você está curioso assim, por que não dá uma olhada? A voz de Saya soou em sua cabeça. Não, não quero perder meu tempo cuidando deles, Souta respondeu a ela. Ele estava apenas curioso para saber por que a missão tem uma recompensa de 3 pontos de habilidade. Ele esvaziou sua xícara antes de se levantar e usar um manto marrom. Um sorriso apareceu em seu rosto. É hora de me infiltrar na mansão do Duque. Estou ansioso para ver esse segredo dele.